Bom dia! Está começando mais um programa Mergulhados na Presença e hoje mais um programa especial, aliás, o último programa sobre o Congresso de Casais, que teve como tema Famílias Benditas. Realmente foram dias maravilhosos com a participação do pastor Mac Anderson. Você vai acompanhar mais uma ministração dele hoje, mas antes dessa ministração, eu queria mostrar para vocês uma entrevista que eu fiz com o pastor Mac Anderson. Foi super edificante e vai edificar a sua vida também. Mergulhados na presença de Deus. Olá, bom dia! É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Mergulhados na Presença e hoje contando com a participação especial do pastor Mac Anderson, ele que veio para brilhantar o segundo Congresso de Casais com um tema sobre família. E a gente está aqui com ele, vamos bater um papinho e vai ser uma bênção, assim como está sendo o Congresso, hein, pastor? Eu estou muito feliz de estar na Batista Nova Sião. Quero parabenizar aos organizadores do Congresso. Me surpreendeu pela quantidade de pessoas, organização, pela vida, né? Vibra, essa igreja vibra e eu fiquei encantado. Parabéns ao apóstolo Edilson, aqueles que estão sob a sua coordenação. Esse Congresso, ele marcou a vida de muitas pessoas. Então, quebrantamento, lágrimas, salvação de almas, reconciliação de pais e filhos, casamento, isso não tem preço. Porque isso você não compra, é Deus quem faz, é a graça. Quando nós mergulhamos na presença, o Eterno investe em nós na mesma proporção, ou talvez infinitamente mais, como nós investimos nele. Amém. Pastor, vamos falar um pouquinho do seu ministério, né? Paz na Família. Eu assisti alguns vídeos e percebi que o senhor tem ministrações para adolescentes, jovens, para casais, para família em geral, finanças, mas o que o senhor mais assim, vamos dizer, apaixonado é pela família mesmo? Na verdade, quando eu falo com jovens, também estou, de maneira indireta, investindo na família. Mas a família tem sido bombardeada. A gente percebe que como se fossem torpedos mortíferos, o inferno colocou o alvo na família, procurando dinamitar os alicerces, inverter valores, prejudicar os relacionamentos. Brasil hoje, a cada 100 casamentos, 53 terminam em divórcio. E ainda querem constituir famílias que não são famílias com o princípio de Deus. E hoje, quando você levanta a bandeira, como a Batista Nova Sião levantou, e nesses 3 dias a bandeira, seminário, conferência da família, vamos lutar por elas. Então, acaba tendo retaliação e o inferno se mexe e tal, mas a família é um projeto de Deus. A família foi criada por Deus antes do governo, antes da igreja, antes de tudo. É uma instituição divina e ela jamais vai fracassar. Então, eu tenho essa paixão por famílias. Eu sou casado há 17 anos, tenho 3 filhos e a minha casa não é diferente de nenhuma outra casa. A Bíblia diz que uma casa estava na rocha e outra estava na areia. As duas foram atacadas. As duas tiveram chuva, vento, rio, tempestade. A diferença da casa que cai e a que permanece em pé não está nas circunstâncias, está no alicerce. Então, quando nós estamos firmados na rocha, quando nós vivemos e praticamos os princípios de Deus, a nossa família permanece em pé. Sou apaixonado por esse trabalho e o Ministério Paz na Família tem estado em todo o Brasil e hoje nós temos um programa de rádio local, Goiânia, temos programa de TV local e estamos expandindo. Aos poucos, vamos conquistando almas e edificando vidas. Amém, amém. Deixa pra gente, né, seus contatos, e-mail, rede social, fica à vontade. Olha, eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, os 3 é PR de pastor, PR Mac Anderson. Somos somos 27 mil lá no Instagram, somos mais de 60 mil no Facebook e eu tenho postado não só vídeos como frases e acho que informações que edificam, tantas coisas que podem abençoar a sua vida. Então você vai procurar lá PR Mac Anderson, vai curtir a página, seguir no Instagram ou no Twitter e se você precisar entrar em contato conosco, pode ser através das redes sociais ou então você vai procurar o nosso portal macanderson.com.br ou paznafamilia.com.br. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Mergulhados na Presença, também no Congresso, foi uma bênção, eu quero te agradecer, eu fui muito edificada, minha família, meu marido, todo mundo assim amou. E eu quero que, para a gente finalizar, que o senhor deixe uma palavra para todo mundo que está assistindo o programa.
A sua família é um projeto de Deus. Não é invenção sua, não é invenção do homem. A família, ela não foi projetada na terra, ela foi projetada no céu. Seus filhos não nasceram para o inferno, nasceram para chegar junto com você ao céu. A sua casa é um presente. Não tem finanças que Deus não mude, não tem casamento que Deus não restaure, não tem nada que Deus não faça. Não limite o poder de Deus. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Então decida doar-se, decida amar, decida investir no maior investimento que Deus fez em você, que são vidas, pessoas. Sua família tem tudo para dar certo, depende de você e dos seus. Chame Deus para sua casa, mergulhe nesta presença. Sua história e a história da sua família nunca mais serão a mesma. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Adoração profética com Jason Apton. Venha cantar com os anjos e adorar o Senhor em uma noite que vai marcar a sua vida para sempre. Dia 7 de junho, às 18 horas, no Ginásio Sião. Jason Apton em Vitória da Conquista. Faça já sua inscrição. Mais informações 2101-2656. Realização Igreja Batista Nova Sião. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu quero que você preste atenção na leitura dele. Talvez seja um dos textos mais completos sobre família que eu já encontrei na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Encontraram, hein? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus 600 homens a cidade de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e invadido a Ziclag, tinham ferido a cidade e colocado fogo nela. Tinham levado os presas, cativas as mulheres e todos que estavam na cidade, tanto pequenos como grandes. Porém a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Davi e seus 600 homens chegaram à cidade. Eis que ela estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e todo o povo que se achava com ele, levantaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também, as mulheres de Davi foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se reanimou, ou se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor e disse: Senhor,
Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei, disse Deus. Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Por favor, querido, vamos ao verso de número 16. O texto é longo, mas vamos ao 16 que a gente já encerra. E descendo, um moço guiou Davi, e eis que os inimigos estavam espalhados sobre toda a face da terra, comendo, bebendo e dançando, por causa daquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Também as mulheres salvou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto o inimigo tomou, tudo Davi tornou a trazer de volta. Amém. É que ele, Deus, fosse sempre o rei de Israel. O desejo do coração de Deus é que a teocracia imperasse para sempre. Só que Israel não quis. Perturbaram, e oraram, e clamaram, e choraram. Queremos um rei. Todas as nações têm rei. Queremos um rei, queremos um rei. Nós queremos um rei. Deus disse: tá bom, tá bom, tá bom. Vou dar um rei para vocês. Deus deu Saul. Depois, quando Deus rejeita Saul, Deus dá Davi. O que eu acho interessante aqui, e aqui vale salientar, é que a chamada de Saul e de Davi foram chamadas diferentes. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você percebe de imediato que os dois têm completamente, ou têm diferenças completamente identificadas na Bíblia Sagrada, até mesmo pelas atitudes de Deus com relação aos dois. Quando Deus disse para Samuel que ungiu um rei, ele disse para Samuel: fique quieto, eu, Deus, vou mandar Saul até você. Quando Deus mandou ungir Davi, não. Deus disse: Samuel, sai daqui, você, Samuel, vai caçar Davi para mim. Talvez Deus queria que o profeta tivesse aquele sentimento que Deus teve, né? Achei Davi, que é um homem segundo o meu coração. Uma outra diferença muito fundamental entre Saul e Davi é que quando Deus diz para Samuel: unja Saul, Deus disse: pegue um vaso de azeite. Para Davi não. Deus disse: Samuel, pegue um chifre de azeite. Tem diferença, pastor? Enorme, gritante. Como há uma disparidade entre esses dois. Vaso é feito pela mão do homem, chifre não. O chifre nasce no animal, ele é provisão de Deus, do jeito de Deus, do tamanho de Deus, na hora de Deus. Deus está sendo claro: Saul é a escolha do homem, Davi é a minha escolha. Deus precisa colocar Davi no palácio. Pastor, por que Deus tem que levar Davi para o palácio? Para ele aprender com Saul como não ser um rei. Aí Deus olha do céu, o menino sabe fazer duas coisas: tocar harpa, três coisas: tocar harpa, cuidar de ovelha e tacar pedra. Bem, ele vai tacar pedra no palácio? Ele vai cuidar de ovelha no palácio? Não dá. Deus olhou e falou: então ele toca. Se ele toca, vai tocar no palácio. Aí é por isso que o texto diz assim: e um espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul. Da parte de Deus, foi Deus quem mandou. Aí um dia Saul acorda: eu estou doido. Saul teve uma ideia que ninguém no planeta teve: eu quero alguém que toca. Não existe na história da humanidade, na Bíblia, não tem nenhum registro, nem antes desse e nem depois, de alguém tocar para expulsar demônio. Não tem. Deus inquietando Saul: põe alguém para tocar para você. Tocar? Onde é que Saul tirou isso? Mas Deus precisa levar Davi para o palácio. Davi só sabe tocar. Deus vai usar o que ele tem.
Aí tem um camarada dentro do palácio, está lá dentro, chama Saul e diz: Vossa Excelência, eu conheço um garoto que toca e toca bem. Diga comigo, toca bem. Quando Davi terminava de tocar, ele tinha aplauso lá onde ele tocava? Era ovacionado? Tinha holofote? Era anunciado no Facebook: vem aí o tocador de arte. Era. O máximo que a plateia de Davi fazia quando ele terminava de tocar era bé. Ele não toca para ninguém, mas toca bem. Tem gente que só faz bem se o pastor estiver vendo. Deus olha do céu e diz: gostei do baixinho aí, ó. Não tem ninguém vendo e faz com excelência. Está no caráter dele. Eu não sei quem é esse moço, mas ele conhece Davi. Por isso que a gente não pode jogar fora relacionamentos. Não despreze uma pessoa insignificante. Ela pode ser a resposta da sua oração. Tem um camarada dentro do palácio que conhece Davi. De onde é que esse moço é? A Bíblia nem fala. Mandaram chamar Davi. Lá vai Davi. Foi para o palácio para quê, pastor? Aprender como não ser um rei. Aí ele está no palácio. Aí Saul fica doido. Eu tô doido. Aí começa Davi. Harpa naquela época não é 32 cordas, não é harpa paraguaia, é uma cítara de 4 cordas, aquele trocinho pequenininho. Porque o que expulsa não é o instrumento, é o adorador, cheio de Deus. Aí Saul fica: rapaz, mas que coisa gostosa. Davi volta para casa. Sabe o que eu acho bonito em Davi? Expulsa o demônio de Saul, volta para casa. Vence Golias, volta para as ovelhas. Vai no palácio, volta para as ovelhas. Davi sabe que tem a unção, mas no cérebro dele está assim: não chegou a minha hora. Só que um dia Saul disse para Davi: avisa seu pai que você não volta mais, você vai morar aqui. Tá bom. Davi está morando no palácio. Um dia Saul foi para a batalha, na volta ele já voltou angustiado. Ele sentiu falta da presença que estava em Davi. Porque quem tinha unção não era Saul? O Espírito Santo não foi embora? Foi para quem? Para Davi. É por isso que ele gosta de Davi, porque ele sente a presença da presença. Agora ele pega Davi e leva. Gente, eu preciso levar esse menino para a batalha. Aí Davi fala: você aí tacar a pedra. Não, meu filho, pedra não vai resolver. Harpa também não resolve. Você vai ficar lá tocando, vai morrer, ué. Aí Saul chama o general e diz: põe esse menino para ser o meu badeco, um menino de recado. Põe Davizinho para limpar a minha espada, meu escudo, carregar minhas coisas. Pajem de armas. Posso resumir? Presta atenção, vou resumir. A Bíblia me diz que em pouco tempo Davi era o maior guerreiro do exército de Saul. Ele tem consciência: eu tenho a unção, Deus me deu, eu preciso aproveitar a oportunidade. Eu acho que ele polia o escudo e ficava com os olhos assim nos soldados. Quando ele pegava a espada para afiar, eu falei: vamos brincar, vamos treinar. Ele se tornou o maior guerreiro. Tem gente aqui dentro, se você tivesse levado por Saul para cuidar lá das espadas e do escudo dele, você estava pulindo o escudo até hoje. Tem gente aqui que estava tocando harpa até hoje. Como as pessoas perdem oportunidades. Tem gente que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Eu conheci um irmão lá em Londres. Lá em Londres se fala inglês. Ele mora lá há 25 anos. Eu vou repetir: 25 anos. Falei: queridão, você sabe falar inglês? Ele disse: não. Não faz sentido? Não faz sentido? Está fazendo o que lá? Davi se torna o maior guerreiro. Vamos para a batalha. Um dia está Saul e Davi lutando com o exército,
contra os maiores inimigos de Israel, os arqui-inimigos, filisteus. Venceram a batalha. Como eles venceram a batalha, o mensageiro vem na frente correndo para avisar: venceram, venceram. Entrou na cidade gritando. E aí as irmãs ficaram tudo animadas e começaram, aí compuseram um hino, prepararam um hino para receber os heróis de guerra. Quando Saul entrou com Davi, o texto é claro: Saul e Davi na cavalgadura. O garoto já tem o cavalo dele, está todo mundo a pé, mas ele já está com moral. Quando entraram os dois e os guerreiros, aí o povo, aí começaram a cantar: Saul mata 1000, Davi mata milhares. Saul é gente boa, Davi é o cara. Saul é o rei, mas a gente gosta é de Davi. Davizinho, ó, sabe quantos anos Davi fugiu de Saul? 12. E por que Davi fugiu de Saul, pastor? Se Saul encontra com Davi, quem morre, gente? Saul? Óbvio. Quem tem a unção? Quem tem a bênção? Quem tem a promessa? Quem tem Deus? Quem tem a presença? Se os dois encontram, Deus mata Saul. Davi corre, não é para não morrer não, é para Saul não morrer. Tem amor ao rei, sabe que ele está errado, sabe que ele perdeu a unção, mas Davi tem consciência: não é a minha hora, é hora do rei, ele é o rei, e eu respeito o rei, vou correr para ele não morrer. Aí Davi vai para uma caverna chamada Adulão, já viu isso na Bíblia? Davi vai para lá, e aí de repente a Bíblia diz que 400 homens chegam a ele. Quantos homens? 400. Aí o texto sagrado é claro, diz que eram homens amargurados de espírito, eram homens que estavam em grande tribulação, atribulados, angustiados, pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Agora, Davi está sozinho, mas ele tem a presença. Ele está com 400 homens que foram expulsos, rejeitados pelas suas famílias e pela sociedade. Só gente boa, fiozinho de ouro, só top de linha, só, entendeu? Aí há um conceito não só psicológico, mas filosófico, um conceito acho que mais da sociologia, de que o homem é produto do meio. Você é resultado do que ouve e do que vê diariamente. Nós somos resultado daquilo que vemos e que ouvimos. Agora, quando você está cheio de Deus, dificilmente isso vai se aplicar. Porque se você for pensar que você é produto do meio e aceitar passivamente isso, olhando para o texto, Davi e 400 malas, qual seria o resultado? 401. Não. Davi pega 400, eu não disse 2, eu disse 400. Davi converte eles a Jeová, Davi converte eles a Deus. Davi da família, casa, faz com que eles sejam um dos homens mais respeitados da época. Leia na Bíblia o nome daqueles 400 malas, alguns deles estão registrados como maiores guerreiros do exército de Davi. Tem gente que reclamando: pastor, só eu sou crente na minha casa. Lógico, Deus escolheu você para salvar a sua Adulão inteira. Deus escolheu você para salvar a sua sala da faculdade. Deus escolheu você para salvar as pessoas do seu trabalho. Se só você tem a presença, se só você tem a unção, se só você tem a graça, sinta-se privilegiado. Deus vai transformar todos à sua volta, por causa da graça de Deus que está sobre você, sobre a sua vida. O rei dos filisteus descobriu que Davi estava com os 400 homens e que Davi não servia mais a Saul. Aí o rei dos filisteus passou uma mensagem de áudio no WhatsApp para Davi. Davi está em casa, sossegado. Aí Davi olhou: puxa, o rei dos filisteus. Aí foi ouvir o áudio. O rei dos filisteus disse assim: Davi, se você não está com Saul, não está com ninguém, eu estou com medo. Você tem 400 homens, eu sei que outros virão. Para você não mexer comigo, rei dos filisteus, te dou uma cidade. Davi respondeu: eu quero escolher a cidade. Andaram, escolheram uma cidade chamada Ziclag, uma cidade murada. Aí o texto que eu li não diz que eram 400 homens, eram 600. Onde Davi chega, ele vai transformando gente. Onde ele chega, ele vai montando exército. Onde ele chega, ele vai convertendo o povo. É um negócio extraordinário. Agora ele tem 600.
Eles estão em Ziclag, 600, em Ziclag, tem família, tem casa, tem comida, tem mulher, tem filho, eles estão bem, só que, lugar de guerreiro é em casa? Lugar de guerreiro é em casa? Lógico que não, até porque nenhum irmão aguenta, o homem dentro de casa, 3 meses, não trabalha, não sai, não faz nada, dá palpite até no ovo que você frita, vai trabalhar, irmão? Lugar de guerreiro é na guerra, acorda, vamos para a luta. Tem o lema do preguiçoso: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Tem gente que é assim. Lugar de guerreiro é onde? Na guerra. Só que eles cometeram 2 erros. Quantos homens eram? Quantos foram para a guerra? Como que você vai à guerra e não deixa ninguém no quartel? Não há um exército no mundo que faz isso. Sabe qual que faz? Família. Casas desprotegidas. Nossas casas não têm soldados. Está todo mundo na batalha. Estamos tão envolvidos com a batalha que estamos terceirizando a criação dos filhos. Avô, tio, não sei quem, cunhado, creche, e tudo e tal. Menos nós. Não tem guerreiro em casa. Nem homem, nem mulher, não tem ninguém. Está todo mundo na batalha. Quartel sem soldado é território do inimigo. Eu preciso conciliar meu tempo na batalha com meu tempo no quartel. Porque quartel é lugar de descanso, de alimento, de proteção, é lugar de estar junto, comunhão. Eu não posso viver na guerra. Segundo erro. Primeiro, foi todo mundo. Segundo, demoraram demais. Pastor, por que demoraram demais? Porque estava ganhando, ué. Em especial os homens, amamos ganhar. Amamos. A gente quer ganhar até em casa, com o controle remoto, a televisão na mão. Estou no controle, ninguém pega. O homem ama, tá certo, ama ganhar. Você nunca vai ver um macho falar para você assim: querida, dirigindo o carro, estamos perdidos? Nunca, nunca, ele nunca está perdido, nunca. A mulher fala: vamos pedir informação. Que é isso? Conheço aqui igual a palma da minha mão, é? Ah lá, olha aquela casa ali, eu conheço essa casa. A mulher pensa: lógico, passamos aqui 8 vezes só hoje. Tem que conhecer mesmo, é? Tem muitas pessoas construindo o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Se esquecem que pessoas valem mais do que coisas. Estão substituindo presença por presentes. Do que adianta esse monte de guerreiro na guerra, guerreando lá com Davi e mandando presente para as mulheres? Demora não, filho. Tem que voltar. Senão você chegar em casa, alguém está desfrutando dos seus presentes. Demoraram demais. Eu acho que um olhava para o outro: estamos ganhando, olha aqui minha medalha, estamos ganhando. E ficava rotando vitória: estamos ganhando, estamos ganhando, estamos ganhando. Aí um dia deu uma saudade das mulheres. Porque o homem não sente saudade de menina, é muito raro. Quando chegaram, onde estavam as mulheres? Cadê as mulheres, os filhos, os bens? As casas destruídas, queimadas. Diz que a ira no coração dos soldados foi tão grande que eles queriam apedrejar Davi. Aí todos caíram em prantos, homens truculentos, sanguinários, brutos, guerreiros, choraram até não ter mais forças para chorar. Aí Davi faz uma oração que eu acho extraordinária: Deus, aceitarei passivamente a decretação do fracasso da minha casa. Deus disse: Davi, apesar do seu erro, apesar da sua demora, apesar do seu fracasso, pode ir para a batalha, porque eu vou trazer de volta
tudo o que o inimigo roubou. Sabe o que eu acho bonito no texto? É que a Bíblia diz que Davi, correndo, foi até onde eles estavam. 400 jovens fugiram montados em camelos. E quando Davi chega, eles estavam comendo, dançando, celebrando a destruição da família de Davi. Davi deu contra eles, venceu o inimigo. E o texto é claro, Davi trouxe tudo de volta: as mulheres, os filhos, os bens que eram de Davi e os bens que eram do inimigo. Deus nunca restitui um por um. Deus sempre restitui como fez com Jó. É 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Esse ano é o ano de restituição de Deus na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus. O pai da psicanálise é Freud. Está escrito Freud, eu não sei porque que fala Freud, mas tá bom. Ele diz que a cura das doenças emocionais se dá pela palavra. É por isso que é bom falar. Aí ovacionam e aplaudem Freud como se fosse uma ideia dele. A ideia de falar e a cura pela palavra vem de Deus. É por isso que Deus manda você orar. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe. Sabe ou não sabe? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você... Ele sabe ou não sabe? Então para que orar? Faz bem para você. É um desabafo da alma. A gente se esquece que Deus é pai. O que Deus mais ama é pôr um filho no colo. Oração é amor entre dois. Quem não ora está na contramão. Quem raramente ora, raramente vence. Eu não tenho coragem de subir num púlpito para ministrar sem orar. Sabe quem me ensinou a orar, pastora? Minha mãe. Minha mãe me ensinou a orar. Minha mãe nunca, eu vou repetir, nunca me disse 10 maneiras de orar. Minha mãe nunca me disse como orar eficazmente. Como é que minha mãe me ensinou a orar? Orando. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Eu cansei inúmeras vezes, de acordar 3 da manhã, 4 da manhã. Eu tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos. A minha mãe ajoelhada aos pés da minha cama, debruçada nas minhas pernas. Eu acordava porque a presença de Deus era tão forte que minha mãe soluçava e me balançava. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi a uma mulher aos gemidos dizer: Deus, salva esse moço. Deus, livra ele das drogas. Deus, usa ele para salvar almas. Deus, livra ele da prostituição. Minha mãe orava pelos meus filhos, eu tinha 12 anos. Minha mãe orava pela minha esposa, eu não sei nem que idade eu tinha, minha mãe orava pela minha esposa. Talvez o que está faltando em muitas casas não é uma televisão gigante, não é trocar o carro, não é um Xbox novo e nem um celular para os seus filhos. Está faltando é Deus. Porque quando Ele entrar na sua casa, meus filhos me vêm orar todos os dias. Eles só não serão homem de oração se não quiserem. Porque eles sabem que o segredo do Pai não está em pé no altar, é de joelho no meu quarto. Quer que a sua mulher se sinta amada e protegida? Queridão, quando for deitar hoje, dá um abraço apertado nela, vai falar: que é isso? Você diga: princesa, querida, chuchuzinho, não sei como é que você chama ela. Diga para ela: eu, o sacerdote, o macho, eu vou orar por você. Ore pelos seus filhos. Sabe aquele filho que te dá trabalho? Põe a mão nele e abençoe ele. Sabe aquele marido que você fala não vai mudar? Vai sim, põe a mão e abençoe ele.
Todas as vezes que eu chego em casa de madrugada, que eu dobro os meus joelhos, eu coloco a mão em cima da minha esposa, eu oro por ela, pela saúde dela, pela vida dela, eu vou nos meus filhos, eu oro, porque eu acredito no poder da oração. Diga comigo, Davi orou. Você sabe que Davi é o homem mais nervoso da Bíblia. Pode atender, se for recado de Deus, passa agora. Você sabe que Davi é o homem mais nervoso da Bíblia, sabe? Ele é estressado. Davi é tão estressado que Deus disse: você não vai fazer o templo não, porque você é homem sanguinário. Deus disse. Davi é tão estressado que Golias não correu até ele. Ele correu até Golias. Aí ele olhou para um cara de 3 metros. O menino tem 17 anos, gente, nunca usou uma espada. Ele disse: eu vou cortar a sua cabeça. Como? Estressado. Lembra da história de Abigail e Nabal? Se não fosse Abigail, a mulher de Nabal, Davi tinha matado Nabal com a mulher, com os filhos, com o gado, tinha matado tudo, porque Nabal não quis dar um pão para Davi. Ele era estressado. Deus falou: você é estressado, você é nervoso, você não serve para construir o templo não. Eu preciso de um cara de paz. Você é sanguinário. Ele é nervoso ou não é? É. Chegou em casa, mulheres roubadas, filhos roubados, inimigos, os amigos querem apedrejar ele. Como é que ficou o coração de um cara desse, sanguinário? Fala para mim. Como é que está o coração desse moço aqui, ó? Estourado, nervoso, estressado. Como é que ele está? Está doido. Ele quer atropelar tudo, ele quer matar todo mundo. Só que ele não faz. A Bíblia diz que ele foi orar. Davi não é um homem segundo a sua natureza. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes falar com Deus. Eu me casei há 17 anos atrás. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu prosperei financeiramente. Eu prosperei no ministério. Eu engordei 25 quilos. Casar é bom, né? Fazendo uma pesquisa, eu descobri que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras. E há uma prova científica para isso. Sabia? As mulheres casadas engordam mais que as solteiras. Há uma prova científica para isso. A Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, fez uma pesquisa, inclusive envolvendo o ácido desoxirribonucleico. A solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira, vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dá uma olhada no que tem na cama, vai para a geladeira. Aí não tem jeito, né? Essa vale uma salva de palmas? Nada a ver, né? Eu vou apanhar dos homens aqui. Pelo menos eu tirei a culpa delas. Eu não tive o privilégio de levar minha esposa para conhecer o mar quando nós casamos. E nós somos de Goiás, Goiânia. Estamos longe do mar, longe da praia. Inclusive a vozinha da minha esposa, as duas. Uma fez 102 anos e a outra fez 100 anos. Elas nunca viram um mar. Inúmeras pessoas na igreja lá não conhecem, nunca viram, nunca foram. Estamos muito longe. Aí trabalha muito, correm. Eu tinha esse sonho de levá-la. Ela já estava com 21 anos. Eu queria que ela conhecesse o mar. Mas no nosso casamento, nós não tínhamos dinheiro. Tivemos uma lua de mel muito simples. Mais ou menos um ano e meio de casada, a gente juntou um dinheirinho e fomos para a praia. Fomos de ônibus. E o legal de você ir de Goiás, de ônibus para a praia, é que você anda, você dorme, o ônibus está andando, você acorda, ele está andando, você dorme, ele está andando, quando você acorda, ele parou, você fala: chegou? Não, está em Brasília, falta 1000 quilômetros ainda. Chegamos na praia, olhei aquele tanto de água, o goiano chama de corgão, aquele corgão. Aí eu vim. Uma constatação forte. Tem sal. No último dia, nós ficamos 15 dias num apartamento de um amigo. Nos últimos 2 dias, o último dia, minha esposa ficou sozinha na praia. Eu fui num supermercado comprar uma água para levar ao hotel, o apartamento onde a gente estava.
E nessa dela ficar sozinha, uma cigana se aproximou dela e disse: deixa eu ler sua mão. Interessante que a minha esposa, quando ela nasceu, o pai dela já era pastor. Ela tem 38 anos, ela está há 38 anos na mesma igreja. Ela nunca nem congregou em outro lugar. Passou a vida, só que filha de pastor, curiosa, ela falou: o que será que esse povo fala? Ela deu a mão, a cigana leu, fez ela pagar e foi embora. Você conhece gente que já teve a mão lida e nunca aconteceu nada? Conheço gente que já deu passe em centro espírita. Conheço gente que já fizeram macumba na porta da casa. Eu conheço gente que já teve um nome na boca do sapo e nunca aconteceu nada. A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas você conhece a história de Jó? O diabo foi lá em cima e disse: o senhor libera? Deus disse: vai. Quando Deus permite. Porque o diabo não trabalha sem a permissão de Deus. Até quando o inimigo está atuando, Deus ainda está no controle. Voltamos para casa. Aquela cigana havia profetizado para minha esposa. Ela disse: ó, tem 4 linhas na sua mão, vou ler 3. Primeiro, sua saúde vai ser de ferro. Segundo, seu casamento um mar de rosas. Terceiro, finanças, vocês vão ter dinheiro. Profetizou na saúde, no casamento e nas finanças. E foi embora. Aquela mulher não é uma profetisa de Deus. Tudo que ela profetizou, aconteceu o contrário. A mão da minha esposa adormeceu. Minha esposa é formada pela Universidade Federal. Ela é design de interiores. Tem muitas igrejas em Goiânia, mas as maiores, as 4 mais bonitas, foi ela quem projetou. Desde o forro, o teto, tudo. A mão adormeceu, ela não desenhava mais. Uma dor que estava na mão veio para o braço e para o corpo. 2 anos de enfermidade, médicos, remédios, aí os órgãos internos dela, fígado, pâncreas, tudo. Eu cansei de acordar madrugadas e madrugadas correndo para o hospital. 2 anos de exames, até que o médico disse: a senhora não tem nada. Como é que o médico vai descobrir uma doença que não está no corpo? Está na alma. Nessa época eu descobri a diferença entre possessão e opressão. Possessão é quando o diabo toma, entra. Opressão, ele fora, sabe, perturbando. Ela foi entrando no estado assim, foi entristecendo, estado depressivo, foi se chafurdando assim. As finanças, nunca esqueço, meu pai chegou lá em casa e foi na geladeira, ele sempre ia lá tomar leite. Quando ele abriu, não tinha nada. Eu fiquei calado, ele foi embora sem graça. Mas no final da tarde, eu e minha esposa numa casinha, um barracãozinho de 3 cômodos. Eu nunca esqueço que eu estava no quarto, e eu percebi que meu pai entrou, deixou alguma coisa e foi embora. Quando eu cheguei lá, era uma cesta básica. Eu fiquei impactado, recém-casado, fazendo faculdade de administração de empresas, minha esposa formada, trabalhando, eu trabalhando no escritório. Nós tínhamos dinheiro e o dinheiro desapareceu. Peguei aquela cesta, levei para o quarto. Eu sei que era uma provisão de Deus, mas mexeu comigo. Chorei muito. Perguntei a Deus por quê, e Deus só dizia: shh. Ela começou a se afastar em mim. Eu quero que você grave isso, você que é casado. Eu fiquei meses sem ela tocar em mim. Ela foi se afastando, espiritualmente foi esfriando, e aquela coisa foi. Finanças, saúde, casamento. Ela tentou me ferir fisicamente, com objetos. Ela pensava: estou atrapalhando o ministério dele, a vida dele. Um dia ela saiu a pé, sozinha, saiu de casa, desceu rua abaixo, foi próximo a um córrego, a um ribeirão que havia lá próximo de casa, e lá ela, descalço, ficou lá próximo, já era meia-noite, estava lá, sem saber o que fazer da vida, tentando tirar a própria vida, procurando uma maneira de morrer.
Quem procura o suicídio não quer morrer, quer livrar-se da dor. E ela não sabia como fazer. Um dia, quando eu entrei no barracão onde nós morávamos, quando eu entrei no barracão, ela estava sentada no sofá. Quando eu entrei, ela disse: vai no quarto, pega suas coisas e vai embora dessa casa, porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Sabe quando você fica sem reação? Vai falar o quê? Eu fui para o banheiro, deitei assim a tampa do vaso, debrucei, ajoelhei. Eu comecei a chorar como uma criança. Eu disse: Deus, alguém mentiu para mim, ou eu estou no caminho errado. O meu pastor me pôs num seminário e disse: vai estudar, porque você vai ser bênção para as famílias, você vai ministrar para a família, para casais. Eu falei: Deus, eu estou fazendo um seminário para quê? Como que eu vou abençoar casais se o meu casamento acabou? O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Eu chorei muito. Eu levantei, lavei o rosto e enxuguei. A minha vida era como Davi, era só orar e chorar, orar e chorar. Eu fui lá na sala, Deus me deu uma palavra, eu disse para ela: eu não vou sair dessa casa e você também não vai, porque esse casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Eu disse: olha para mim. Ela começou a chorar. Eu disse: eu amo você e eu não vou desistir de você. Sabe quanto tempo durou isso? 2 anos. E tem gente que entrou aqui querendo desistir, porque essa semana ouvi uma palavra: ah, pastor, tem 1 mês. Pastor, já tem 2 meses que eu venho sofrendo. Foram 2 anos de rejeição. 2 anos. Até que um dia a minha sogra disse: Mac, lá na nossa igreja vai ter um encontro com Deus no final de semana, e é só para mulheres. Falei: minha sogra, eu já falei com ela, ela não quer nem me acompanhar. Esses dias eu pelejei para ver se ela ia numa igreja, ela não queria. Eu peguei e falei para ela: então faz o seguinte, vamos de carro. Eu pedi o carro do meu sogro emprestado, não tinha carro. Quando nós chegamos na porta da igreja, ela não desceu. Quando eu voltei depois da ministração, ela estava dormindo no carro. Aí eu peguei ela dormindo no carro. Quando ela acordou, eu disse: você não entra? Os irmãos estão perguntando: cadê você? Por que você não entra? Você está bem? Ela disse: deixa eu te dizer uma verdade. Meu sonho era ter casado com um homem que trabalha, ganha dinheiro, tem os amigos dele para jogar bola, vai pescar. Eu não queria ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia eu tinha ganhado um envelope com R$16 de moeda. Irmãos, eu andei debaixo de chuva em Goiânia, com um terno nas costas. Eu preguei em todos os cantos daquela cidade. E durante os 2 anos em que ela rejeitava e não queria, eu não abandonei a obra de Deus, pregando, honrando ela, sendo fiel a ela. Ela também era fiel a mim, só que ela já me rejeitava. Minha sogra disse: Mac, tudo bem, mas vamos levar ela no encontro de mulheres. Falei: se a senhora convencê-la. Minha sogra conversou, convenceu. Ela foi no encontro de mulheres. Sexta-feira, palavra. Sábado de manhã, palavra. Sábado à tarde, palavra. Sábado à noite, palavra. Domingo de manhã, uma missionária foi no encontro, contou um testemunho parecido com o dela. Ela não aguentava esperar o final da mensagem. A minha esposa correu lá na frente, chamou o missionário e disse: eu quero te contar a minha história. É como se uma escama caísse dos meus olhos. Eu sei por que eu estou passando tudo isso, e eu tenho que contar. Aí contou para a missionária isso que eu estou te contando agora. A missionária disse: vamos quebrar esse laço, vamos orar, vamos fechar essa brecha, vamos clamar a Deus. Diz que minha esposa clamava em alta voz. Diz que a presença de Deus foi tão forte, jogou ela no chão. Diz que quando ela levantou, ela já estava diferente.
Aí estávamos nós no culto, domingo à noite. Chegaram 6 ou 8 ônibus só de mulheres. Só tinha homem na igreja. Pensa num culto ruim. Aquele culto triste, os meninos tudo catarrento, tudo sujo, com as roupas abarrotadas, 3 dias sem mulher, a casa do avesso, os homens tudo ruim, tudo triste. Quando elas entraram cantando. Pensa, mulher já é cheia de Deus, mulher já tem uma intimidade com Deus, 3 dias orando. Elas entraram cantando, a graça de Deus, a nuvem veio. Minha esposa veio onde eu estava, me abraçou tão apertado e disse: eu amo você. Eu falei: não, trocaram a minha mulher. Foram 2 anos, irmão. Na segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava sentada no mesmo lugar que disse que não me amava. Chega, gelei. Só que ela estava diferente, uma escova depressiva, uma Bíblia, uma roupa bonita de ver Deus. Falei: você vai aonde? Ela disse: hoje é reunião de oração dos jovens, eu sou a preletora. Falei: você é o quê? Preletora. Eu falei: eu vou tomar um banho que eu vou lá ver. Peraí que eu vou. Fica aí. Descemos para a igreja a pé, não tínhamos carro, mãozinha dada. Quando nós chegamos na igreja, os jovens reunidos, ela contou essa história. Eu não sabia. Não, você não tem ideia, eu chorava igual uma criança. Os jovens foram renovados, teve reconciliação, foi algo lindo aquela noite. Escute, a mão dela voltou ao normal, a dor desapareceu, a saúde voltou. Só tem mais adulto, eu posso dizer. Ela que não me procurava, eu falei: querida, vai devagar aí, Red Bull é cara. As finanças voltaram ao normal. Ela deixou um projeto de sucesso para me acompanhar e vender CD em porta de igreja. Eu viajo sozinha, ela diz: amor, quantas almas. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, o Deus da sua família desfez em 30 segundos. Aleluia. Coloque-se em pé, por favor. Se você precisa de um socorro ou algo extraordinário de Deus, vem cá, deixa eu orar por você. Canta aí quando a pessoa. Ah, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu não me esqueci o dia em que eu deixei a casa do Pai. Deixei meu orgulho sufocar meu amor. Eu tentei escrever a minha história. Abrace alguém que está perto de você. Senhor nosso Deus, a nossa casa é um presente do Senhor. A nossa família é uma dádiva do céu. Não deixe os casamentos acabarem. Não deixe que o divórcio tenha espaço na nossa família. Ó Deus, se alguém aqui está traindo o seu cônjuge, toque no coração desta pessoa, para que desista, para que jogue fora, para que volte, para que reconcilie, para que ame, para que deseje. Ó Deus, traz paz para a nossa casa, traz vida, traz restituição, saúde. Expulsa essa enfermidade, cuida dos nossos filhos, abre uma porta de trabalho para esse homem e para essa mulher. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, acreditando que o Senhor fará o extraordinário na nossa família. Eu abençoo as famílias que aqui estão.
Eu abençoo os nossos filhos, nossos netos. Eu abençoo, Deus, cada uma daquelas pessoas que estão debaixo desse projeto que nasceu no coração do Senhor. Que a nuvem do Senhor nunca saia da nossa casa. A tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. E nós abrimos hoje a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, para que a presença do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Voltar pra mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Adoração profética com Jason Apton. Venha cantar com os anjos e adorar o Senhor em uma noite que vai marcar a sua vida para sempre. Dia 7 de junho, às 18 horas, no Ginásio Sião. Jason Apton em Vitória da Conquista. Faça já sua inscrição. Mais informações 2101-2656. Realização Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença. Você viu como foi lindo esse congresso de casais com o tema Famílias Benditas do Senhor. Que a sua família tenha recebido essa bênção e que seja conhecida como uma família bendita do Senhor realmente. Lembrando que no mês que vem tem um evento imperdível, Jason Apton, vindo dos Estados Unidos, vai ser no Ginásio Sião. Aí no seu vídeo tem mais informações, telefone para você se informar. Não perca esse evento, vai ser mais um evento de Deus aqui na Igreja Batista Nova Sião. Eu quero abençoar você que está na campanha, sim, você que está orando já há 7 sábados, lutando pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Deus está contigo, Deus está lutando com você. Continue com a gente, continue perseverando, porque essa campanha é vitoriosa em nome de Jesus. A gente vai terminando por aqui, vai terminando o programa Mergulhados na Presença. Semana que vem tem mais com o apóstolo Edilson. Muito obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Tchau, tchau. Mergulhados na